Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 23 de novembro de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores desta casa, Aline e André, e a todos aqueles que nos acompanham via Facebook. Boa noite a todos. E neste momento eu peço ao vereador Léo Sonda para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Junto dos rios da Babilônia. Estávamos sentados e chorando, lembrando-nos do Sitão. Ali sobre os salgueiros suspendemos as nossas harpas. Era lá que eles nos pediam, os nossos seresqueiros, cânticos, os nossos verdugos, alegria. Cantai para nós, cânticos de Sião, como cantar os cânticos do Senhor numa terra alheia. Peço à secretária, a vereadora Evanita Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. A mesa diretora, senhores vereadores, viemos, através deste, enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de lei legislativo número 006 de 2020, que dispõe sobre a reserva de um percentual dos cargos e empregos públicos no âmbito do Poder Legislativo de Nova Pádua para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, inciso 8º da Constituição da República. Sem mais, agradecemos e nos colocamos à disposição. Assinado por todos os vereadores. Era isso, senhor presidente. Passamos para a aprovação da ata número 1292 de 2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1292 de 2020. Passamos agora para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Evanita Vedana. Meus cumprimentos ao presidente Darley, aos nobres colegas, funcionários da casa Aline e o André, e a todos os que nos acompanham via Facebook. Bom, estive conversando com o prefeito a respeito do cartão saúde, que cobrando a distribuição, que ele disse que até o fim do ano ele ia distribuir, e já praticamente estamos aí. Então, ele diz que essa semana ele vai começar a distribuir. Mas a distribuição, como ele colocou, vai ser... talvez ela seja um pouco demorada por certas pessoas, porque vai ser conforme as pessoas vão até o posto. Vão precisar ir até o posto. Pelo que eu entendi, ele disse assim: vamos começar aos poucos, não vamos tumultuar, conforme as pessoas vão indo ao posto, a gente vai distribuindo. Então, eu acho que deve ser assim, conforme vão pegar medicação, conforme deve, mas essa semana, então, mas o que importa é que estão começando a distribuição, que até o fim do ano seja feita essa distribuição de todos os cartões.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Hildo Stangerlin. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa. Também cumprimento aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Realmente, falando do posto de saúde, vereadora Ivanite, acho que tem toda a razão com este cartão. Foi bastante falado, bastante comentado dentro desta casa que podia ser feito quanto antes, realmente que tomasse uma atitude. E vendo assim que já estão prontos, eu, na minha opinião, acho que deveria não esperar realmente quando o pessoal precisa do posto. Acho que realmente deveria distribuir cada um seu cartão, cada um vai buscando por comunidade, solicitando a presença de uma comunidade por semana para distribuir esse cartão. Realmente é outra atitude, eu acho que realmente esperar até que precisa do posto para entregar-lhe o cartão. Não sei se é uma boa ou não é. Realmente falar sobre o coronavírus, estamos ainda na bandeira laranja, mas estamos em perigo. Eu digo assim que todo cuidado ainda é pouco. Dentro do posto também tenha muito cuidado com divulgar os resultados das pessoas, aquelas que realmente venham ter o caso positivo ou negativo, porque a responsabilidade, a divulgação é grande. Afinal, estamos trabalhando com pessoas, ao divulgar quem tem esse problema ou dentro da própria família, então eu digo que realmente a família fica constrangida, às vezes é uma notícia não positiva, a notícia negativa ou vice-versa. Então eu digo assim que a grande responsabilidade é do posto de saúde ao divulgar os resultados. Também aqui não podia deixar de agradecer aos responsáveis, a Secretaria do Enfeite do Natal. A nossa cidade dando mais vida nas ruas centrais, nas praças centrais também, é um embelezamento que nos fortalece. Apesar de estarmos com epidemia, com a seca que vem se batendo sobre o nosso município, que esse Natal venha para alegrar os corações desses seres humanos, que nós não podemos desistir, realmente que a nossa fé se transforme, que nos dá força para continuarmos sem desânimo. Era isso, presidente, meu muito obrigado. Com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, a Aline e o André, pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Bom, vereador Ivanite, bom ter essa notícia de que os cartões estão prontos, né? Já é um longo tempo que nós discutimos sobre isso na Câmara. Foi uma solicitação, inclusive, de nós, vereadores, por muito tempo, né, que essa situação fosse regularizada de alguma forma, e é uma insegurança que os próprios munícipes têm quanto à quantidade de fichas, a quantidade de cadastros, as pessoas que usufruem dos recursos aqui do município. Então, acho que quanto antes isso for sanado, melhor. Porém, eu também, assim como o vereador Hildo, não concordo se for adotada essa metodologia de ir distribuindo os cartões conforme as pessoas vão necessitando de atendimento na unidade. Até porque, com o cartão, eu precisarei do cartão para fazer diversos procedimentos e para qualquer atendimento de emergência ou retirada de medicamentos, enfim. Então, pode ser que pessoas tenham situações que elas vão precisar e que elas ainda não tenham ido até a unidade fazer a retirada. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Tem pessoas que vão com frequência até a unidade, mas tem pessoas que passam meses sem se deslocar até a unidade. Então, acho que até para ficar mais organizado, realmente, como o Hildo falou, daqui a pouco, ao invés de fazer um dia por comunidade, coloca uma semana por comunidade. Já esperamos anos para termos isso. Eu acho que não haveria problema desta semana até o final do mês de dezembro
fazer aí uma semana ou 3, 4 dias para cada comunidade se organizar e com certeza não vai gerar aglomeração se for organizado dessa forma. É apenas uma sugestão que eu acredito que seja melhor do que ir distribuindo aos poucos, porque tem pessoas que vão com frequência e tem pessoas que praticamente nunca vão. Então, acho que nós temos que nos organizar aí da melhor forma para conseguir garantir que esse cartão chegue às mãos das pessoas o quanto antes. De novo, visto que elas vão precisar desse cartão para qualquer procedimento, a menos que por um bom período de tempo não seja cobrado. Também, assim como o Hildo comentou, ia falar também sobre a decoração natalina aqui no nosso município. Uma coisa que me chamou a atenção, este ano foi um dos anos que eu mais gostei e que eu vi que realmente nós aproveitamos muito bem os recursos que nós temos. Nós aproveitamos muito bem a nossa avenida, as palmeiras, enfim, o que nós temos para fazer uma decoração realmente que ilumine a nossa cidade, que nos faça entrar realmente no clima de Natal. Então eu gostei bastante também, parabenizo todos os envolvidos, os que idealizaram, tiveram essa iniciativa. Eu gostei muito. E por fim também comentar que foi muito levantado nas últimas sessões temas relacionados à agricultura, a permanência dos jovens, preço da uva e outras situações do setor, que é tão importante para o país e para o nosso município, nossa principal fonte de renda. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns agricultores e é bem triste assim a situação, porque conversei com uma pessoa que disse que literalmente foi trabalhar, sentou no chão e chorou, por ver que algumas pessoas estão perdendo o trabalho de um ano inteiro por conta da seca. E infelizmente, pelo menos a previsão que consta no meu celular não é de chuva, são algumas pancadas e ainda com risco de temporais nessa semana. Então, é uma situação bem delicada. A gente sabe que alguns agricultores têm irrigação, têm, enfim, algumas maneiras aí de sanar um pouquinho esse problema, mas muitos não têm realmente o que fazer. Isso é muito triste. Nós vimos que até procissão aconteceu nesse final de semana para tentar realmente apelar para o único recurso que nos resta. Então é bem complicado. Eu acho que para o futuro também foram já dados subsídios, foi incentivada a questão da abertura dos açudes, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar assim em proporcionar cada vez mais ações nesse sentido, para que os nossos agricultores tenham água nas propriedades, porque me parece que está sendo uma repetição, né, ano passado, outro esse ano, de ter períodos de seca, e acho que nós vamos continuar assim. Então, o poder público, acho que junto ao meio ambiente também, claro que nós temos que respeitar as leis, mas temos que ser um pouco compreensivos também com a situação do agricultor. Era isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, a Aline, o André, pessoas que nos acompanham pelo Facebook, realmente comentar aqui também sobre a situação que a gente vive no momento, uma situação complicada, através do coronavírus que vem aí se alastrando cada vez mais. A gente previa que nessa época do ano se podia ter uma baixa dessa situação, se podia ter já um comportamento diferente das pessoas, com um convívio maior, mas a gente vê que realmente não está acontecendo e os casos eles vêm aumentando. Hoje só em Flores da Cunha mais de 40 casos de coronavírus, e então a situação realmente ela é constrangedora, ela é uma situação complicada. Que nem eu disse, se previa que os casos diminuíssem, mas lá na Europa está aumentando cada vez mais. Então você tem uma projeção de que se aumenta na Europa, a primeira onda que veio aqui, estão falando que seria uma segunda onda, mas a gente estaria ainda na primeira onda, temos ainda que passar a primeira onda do coronavírus para depois vir essa segunda onda que já está na Europa. Então a gente vê que a situação ela é complicada e não bastasse isso, também a seca. Muitas pessoas, a gente sabe que não tem como ter a água abundante, ter a água necessária para as suas produções. Estava conversando também com os agricultores, a gente vê que a situação
é feia, as pareiras estão ali precisando de água, a uva está ali agora para engrossar, está aí para vir uma qualidade boa, e sem a água a gente sabe que não tem como. A chuva a gente sempre espera que ela venha, mas infelizmente as previsões são de chuva, mas elas nunca acontecem. Cabe sim ao município, até a nossa bancada fez uma indicação semana passada, ou outra ali, a questão dos poços artesianos. Acho que a gente tem que partir realmente para essas questões de um estudo dentro do nosso município, onde que a gente possa ter as condições de abertura de poços artesianos para dar uma melhor comodidade aos nossos agricultores, que quando chega a essas situações, se claro, óbvio, a gente encontrar esses poços dentro do nosso município, eles tenham uma projeção de ter uma água para a irrigação dos seus produtos coloniais, até para beber, enfim, para as produções. É uma situação que não está sendo fácil, acho que a perda já vai ser considerável se não chover em breve pela nossa produção da uva, que ela é setor primário aqui do nosso município, mas a gente espera que, sempre com fé, que as coisas melhorem, tanto com a questão da seca como com a questão do coronavírus. Estamos chegando no final do ano e, em vez de melhorar, Hilda, sempre as coisas vêm, parece que se não bastasse já essa situação da pandemia, agora começa também com a situação da seca, que não chove. Infelizmente é um ano atípico, que se pode dizer que seria um ano para a gente esquecer, com a questão da pandemia, com a questão da seca, que não está sendo fácil para a nossa agricultura, que é o setor que mais desenvolve aqui no nosso município. E com a questão dos cartões do SUS, do posto de saúde, os cartões que foram feitos, realmente é necessário que, a partir do momento que se faça o contato com as pessoas e que se distribua. Acredito que não uma por semana, já porque uma capela por semana, vamos chegar ao final do ano, a gente não vai ter, né, tempo hábil para fazer, mas a cada 2, 3 dias seria interessante que já pegasse e chamasse as comunidades, as pessoas que residem nas comunidades, e que se faça a entrega para começar a circular, para começar, enfim, as pessoas usufruírem dessa questão ali, que também foi bastante levantado aqui na casa e foi feito, é importante, a gente sabe que esse cadastramento ele foi importante e, que nem vocês disseram, vai ser usado também para outras questões da saúde também. Ela é sempre bastante importante, e esse cartão ali vai nos ajudar muito a ter um controle até no próprio município das pessoas que usufruem e que, enfim, vão até o posto de saúde para retirar os seus medicamentos. Outra questão também a respeito dos enfeites natalinos, realmente foi feita uma questão diferente de enfeites esse ano aqui. Eu estive também no final de semana, ontem à noite também, passando pelas ruas do centro da cidade, e se viu que são esses enfeites das palmeiras ali ficaram diferenciados, ficaram bonitos. Então, sim para colocar aqui, né, de quem esteve envolvido, a administração, as pessoas que se engajaram nessa questão de fazer uma coisa diferente, que às vezes a gente tem sempre uma restrição de mudar do que já está feito, se está bom, vamos mudar para quê? Mas foi uma questão muito interessante, e ficou muito bonita a questão das palmeiras ali. E as palmeiras, elas ficam bem na nossa cidade, porque ela dá um ar de verde, de um ar de uma cidade bastante interessante e bastante bonita, como ficou a questão das luzes ali nas palmeiras. Então, parabenizar os envolvidos ali pelos enfeites natalinos. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Retiro. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Está inscrito o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, a Aline e o Dr. André, e um cumprimento especial também a todos que nos assistem pelo Facebook das suas casas. Também só fazendo um comentário do que falei semana passada, que ainda, né, colocamos bastante sobre o dia das eleições. Agradecemos, sim, mas ainda somos representantes do povo, temos ainda nesta legislatura mais aproximadamente uns 40 dias, e que foi colocado a questão da reforma dos banheiros das praças, que gerou bastante comentários na nossa sociedade. Então estive conversando com o nosso executivo, com o prefeito Ronaldo, com o secretário Pedro Quintanilha, também para estar entendendo
o porquê, né, do que o valor inicial que foi passado para nós, ele acabou aumentando. Então, tenho aqui algumas informações também de que a primeira licitação que foi colocada em aberto para essa reforma de banheiros, ela acabou sendo, no termo que eles usam, deserta, não teve nenhum interessado pelo valor não ser condizente com o valor que seria gasto na obra. Aí depois foi feita mais uma licitação, então foi divulgado, a divulgação foi feita no Jornal Zero Hora, no Jornal O Florense, no Diário Oficial do Estado e também no site da Prefeitura. E para todos também que quiserem acompanhar esses orçamentos, todo esse trâmite que teve na questão da licitação dos banheiros da nossa praça, todos podem ter acesso pelo site da Prefeitura, no portal da Transparência, estou com ele aberto aqui, no item licitações e no link a seguir, que é tomada de preço, e lá daí tem tomada de preços, reforma de sanitários públicos, que lá sim está tudo esmiuçado, a questão dos valores, dos encargos sociais que o Executivo teve que pagar para a empresa que foi a vencedora na licitação, e lá está tudo claro para quem ainda tem alguma dúvida, pois realmente o valor ficou acima um pouco do esperado, mas lá, avaliando a questão dos orçamentos e de todos os encargos que tem, ficou um valor condizente para uma obra, para uma reforma que aparentemente ela será muito importante e ficará, de certa forma, um serviço muito bem feito. Também parabenizar, como os colegas que me antecederam já colocaram, a decoração natalina neste ano em Nova Pádua, no nosso centro da cidade, principalmente na avenida e na praça. Parabenizar a Grazi Verde, o Samuel, o Pauletti, que eu vi, né, durante o dia a dia também estavam lá envolvidos, trabalhando. Parabenizar os idealizadores, não sei quem foi, mas realmente ficou uma decoração muito bonita. O nosso centro da cidade ficou lindo. É uma pena estarmos em um período de pandemia, senão certamente a gente estaria aqui cobrando que se tivesse eventos para nossos cidadãos, para que eles também pudessem aproveitar esse belo espaço e pudessem estar, sim, desfrutando desse clima natalino. E também, de certa forma, fazer um apelo a toda a comunidade, que é uma coisa que realmente chama atenção, inclusive a mim mesmo, na minha casa, que temos o poder público enfeitando muito bem a nossa cidade, mas, de certa forma, as próprias casas do nosso município, a gente vê pouca decoração. Então, entendo como foi colocado anteriormente, estamos passando por um momento delicado de pandemia, temos a seca que tanto está preocupando e prejudicando nossos agricultores, mas que sim, o espírito natalino seja também um momento de reflexão e um momento de esperança e de fé para as pessoas daqui de Nova Pádua, dos interiores, que possamos usar esse momento também para termos fé que as coisas na agricultura, no poder público, aos poucos se encaixarão e darão certo. Então fica esse apelo também, na minha casa será colocado, e peço aos que nos assistem, também aos amigos, que enfeitem as suas casas para termos esse clima natalino. Também, como serei o único vereador estando na próxima legislatura, estive acompanhando o único vereador, reeleito para a próxima legislatura, e estive acompanhando o atual presidente, Derlei Pilati, junto ao setor de engenharia da prefeitura, para estarmos resolvendo a questão da acessibilidade, pois vocês sabem, temos o nosso amigo Vinícius, que se elegeu vereador, ele é cadeirante, e hoje a Câmara de Vereadores, no local onde ela está, não condiz com as leis, não condiz com a acessibilidade necessária
para ele e para as demais pessoas. Então, estamos avaliando junto ao Poder Executivo, já temos projeto, para também estarmos alterando, por tempo indeterminado ainda, a nossa Câmara de Vereadores, junto ao prédio da Prefeitura, já temos orientação jurídica que isso é possível, e estamos avaliando dentro da semana que vem também já teremos definições de projeto para termos, para o nosso futuro colega, vereador Vini, a acessibilidade em dia e também para as demais pessoas, fazendo um cumprimento do que exige a lei. E também, é claro, não podia deixar de comentar da seca que nossos agricultores estão passando. Nós também, com a nossa colônia lá no Cerro Grande, sem água praticamente, né? Vemos sim que o nosso agricultor foi muito prejudicado anos atrás pela chuva de granizo, posteriormente pela geada. Esse ano, né, pandemia, e no início do ano também, todos lembram, tivemos uma grande seca no nosso município e agora novamente estamos passando por um grande problema com os nossos agricultores e, consequentemente, com toda o município, pois, como já foi dito anteriormente, a agricultura é o nosso setor primário, é a maior fonte de renda para o município de Nova Pado, e certamente isso nos dá ainda mais garantia, e para mim, como também próximo vereador na próxima legislatura, me dá ainda mais segurança, que sabemos sim que temos que continuar subsidiando nossos agricultores. Vemos a questão das irrigações, da abertura e limpeza de açude, como já foi alterada nessa legislatura. Temos muitos produtores plastificando as coberturas nos pareirais e até em outras variedades. Vemos também grande parte da população de Nova Pádua fazendo os seguros agrícolas nas suas propriedades, garantindo a sua produção. Então eu vejo que na agricultura passa muito por isso. Uma forma de dar segurança e facilidade para o agricultor, seja com subsídios, seja com leis de incentivo e também, como vocês sabem, na parte da desburocratização, facilitar um pouco mais para o nosso agricultor, para que ele possa empreender na sua colônia e aumentar a sua produção, consequentemente aumentando a renda para as suas famílias e também para o município de Nova Pádua. Era isso, presidente, e muito obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, iniciamos pelo projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, que aprova as contas públicas do prefeito municipal Ronaldo Boniati e do vice-prefeito Gelson Sonda, referente ao exercício de 2018. Está em discussão este projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegat. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Hildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Projeto de lei legislativo número 6 de 23 de novembro de 2020 dispõe sobre a reserva de um percentual dos cargos e empregos públicos no âmbito do Poder Legislativo de Nova Pádua para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, inciso 8º da Constituição da República. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Léo Sonda. Só para comentar um pouco a respeito desse projeto de lei, a gente sabe que na Constituição Federal, como bem diz o projeto, existe o artigo 37, que dispõe de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Então, esse projeto vai no intuito, assim, que porventura, tanto o Poder Legislativo como o Executivo, se vierem a fazer concursos públicos, futuramente terão que dispor dessas vagas, um limite de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Claro que, se não serão ocupadas, depois se poderá chamar outras pessoas, mas tem que constar em lei, tem que constar nos concursos públicos estas vagas para as pessoas deficientes, portadoras de deficiência. Isto é o que diz a Constituição Federal no artigo 37. Era isso, presidente. Vereador Maico Morandi. Também, só para fazer um comentário, o que votamos semana passada era do Poder Executivo e hoje estamos votando o do Poder Legislativo, assegurando um percentual de vagas para os futuros concursos que poderão ser feitos para a Câmara de Vereadores. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Hildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegat. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei legislativo número 6, de 23 de novembro de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, servidores desta casa, demais pessoas que nos assistem por Face, o Lino e o Nestor aqui presente. Eu também vou falar um pouco da... Eu estive passando esses dias de noite, muito boa essa decoração feita ali pela administração para as pessoas envolvidas. Eu dou assim a eles o meu agradecimento, porque muito bem atrativa, muito chamativa. Eu acho que me recordo, acho que uma das melhores decorações que foi feita aqui em Nova Pádua. Então, agradecer a todos os envolvidos. Também falando um pouco da agricultura. A agricultura, realmente, os agricultores todos olhando pelo céu para ver a chuva que não aparece e vendo assim por ali, falando com umas pessoas, a parte de frutas, pêssego, que agora já praticamente vai ter muita perda. E mais uma fruta que eu estou vendo assim, a uva, falando de uva, o Bordeaux, se não chove entre 4 e 5 dias, eu acho que vai dar um problema muito sério, que não, ele já está começando praticamente a amadurecer, que ele nem se formou. Então eu acho assim que é a uva que é a variedade que ela mais sente a seca. E então assim, se entre para essa semana um pouco mais, se não vier chuva para nós aqui,
vamos ter bastante perda mesmo. Então, dizer o quê? Águas. Quem tem, praticamente já está secando. Quem não tem o que fazer. Tu vai atrás de fazer poços artesianos. Tu começa hoje e tu termina com as leis, de repente, quando passa a seca. Então, são coisas assim difíceis que não está certo que teria que se prevenir antes, mas assim são coisas que eu acho que o Maico tinha falado. Tem coisas que às vezes teria que tapar até os ouvidos, os olhos e deixar acontecer, que daí vai ter mais coisas no mercado. Por exemplo, eu vou citar uma coisa hoje que me aconteceu. Eu fui numa família comprar o queijo, que eu sempre pego, e a mulher ela me disse assim: tu não te importa, eu aumentei o valor do queijo porque eu estava produzindo 14 peças de formagem, que diz italiano, e agora com a seca eu estou produzindo 4. E o farelo foi lá em cima, o milho foi lá em cima, eu vou ter que aumentar. Não, eu disse, eu entendo porque eu sou agricultor. Tu está no teu direito, porque senão... E ela estava preocupada, ela disse, eu vou ter que largar as vacas na estrada. Então, são coisas que vai acontecer. Daí chega no mercado, preços absurdos. Eu sei que o pessoal também não tem culpa, mas os agricultores eles estão com o pé, praticamente, falando em poucas palavras, um pé na cova, se continuar desse jeito. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, hoje o Nestor Pecati, Lino Tonello, que se fazem presentes, e as pessoas que nos assistem pela página no Facebook também, meu cordial boa noite. Bem, os nobres colegas já comentaram várias questões aí, né? Vamos só ressaltando um pouco do que sobra, né? Os enfeites de Natal ficaram muito bonitos. O nosso município ficou muito bem apresentável, né? Perante a vários outros municípios, o nosso município ficou... Mas vocês imaginaram se a nossa avenida ia ser refeita e iam ser retiradas as palmeiras, como era a ideia do prefeito? Tá? Pensem bem, né? É isso daí, gente. E uma pessoa ontem ela me cobrou, ela disse, tu viu, César? Se cortavam fora as palmeiras e iam enfiar onde os enfeites de Natal? No pendurico do palanque de luz, né? Viu como é que é as coisas, gente? Essa avenida aí é ótima, é linda. Ontem eu vim de Flores da Cunha às 7h30 da noite, eu encontrei mais de 80 automóveis, gente. Mais de 80, eu quis contar eles. Que vinham ao contrário, que iam embora para Caxias, para Flores da Cunha, que seja, né? Para vocês verem que as pessoas vieram girar e viram a beleza que o nosso município tem. E falta, que nem o Maicon comentou, né? Faltaria as atrações artísticas que começam, né? O Natal Luz a gente vê, isso é importantíssimo. Se a gente não mexer a área cultural, né, Nestor Pecati? Se a gente não mexer a área cultural, não adianta só termos uma beleza. Temos que mostrar essa beleza para as pessoas que venham de fora, que venham do nosso município também, certo? As pessoas do interior que venham aqui, vejam a nossa avenida, o nosso cartão postal, que é o nosso município, né? Essa avenida aí é muito bonita, eu acho que tem que continuar dessa forma, ela é perfeita dentro disso daí. Se tiver problemas de circulação de automóveis, que seja feita essa perimetral. Pelo amor de Deus, Michael, você vai estar aqui. O presidente vai estar lá assumindo, essa é uma prioridade para o nosso município, tá? Porque o pessoal já começou a reclamar do trevo, tá? As carretas lá no fundo, o cara juntou dos enfeites, vocês viram? Juntou um daqueles vasos de plástico lá que estavam com a flor, lá já juntaram um lá. E o cara que estava lá descarregando o pêssego, o motorista disse, é um absurdo isso daí. Eu fazer um L com uma carreta com 30 toneladas em cima. Fazer um L, porque ele tem que fazer um L para poder dobrar. Ele disse que ele gastou mais pneu fazendo a manobra ali do que ter ido até São Paulo. Ele estava muito indignado, mais bravo o cara estava. E até ele disse, olha, eu vou ter que começar, frete para Nova Pada, vou cobrar mais o frete. Vai cobrar mais. E é inacreditável, né? Então, senhor presidente vai estar à frente ali,
A perimetral, por favor, ela é necessariíssima para o nosso município. Ela precisa de todas as formas, porque não adianta nós produzirmos uma fruta com qualidade se nós não temos nem aonde levar um transporte coerente dentro disso. E a gente sabe que o mundo está globalizado dentro disso e a gente precisa de uma mobilidade dentro do nosso município, né? Essa é uma das metas importantíssimas para dentro do nosso município. E comentando um pouco daí, falando um pouco da seca, que ontem também foi feita a missa em honra a Nossa Senhora da Saúde, pedindo a saúde de todos os nossos munícipes, né? O Covid, né? Prestar atenção, temos o cuidado, né? Eu fico citando isso porque parece que tem gente que não tem cuidado nem com a própria vida, né? Eu acho que isso daí é importante, eu acho que vocês têm que entender, população de Nova Pada, que a gente está ainda enfrentando isso e que não é brincadeira. Mas tem gente que acha que é uma brincadeira, mas não é não. Eu acho que com consciência. E o cartão, Ivanite, lá do posto, o prefeito, se ele não distribuiu até agora, pode segurar ele lá também, distribui o ano que vem, não vai fazer diferença. Distribui hoje, distribui daqui a um mês, antes tarde do que nunca. Mas não vai fazer diferença do cartão, as pessoas estão sendo atendidas a mesma coisa, e se alguém não for atendida, só pedir que a gente vai atrás se tem algum problema. Dentro disso, a água que é necessária para o nosso município, que hoje falam tanto, né? Estamos faltando água, estamos faltando... Houve muitas açudes reformadas. As famílias que são coerentes, que têm, né, a capacidade de analisar o que tem de água dentro da sua propriedade, é importante isso daí, né? Cada um consegue fazer o que dentro da propriedade. Tem a manobra de cada um. Mas, Dirceu, um poço artesiano hoje ele custa de 25 a 30 mil reais. E se achar água, para começar, se achar água. Então é importante que, senhor presidente, só para completar, e pense futuramente para o nosso abastecimento do município, da sede do município, e também para as capelas, né? O abastecimento de água não falta, porque com certeza Lanina vai longe. Era isso, presidente. Encerradas as explicações pessoais, fazendo as minhas considerações, com certeza, de um modo geral, a estiagem hoje é a maior preocupação de todos nós paduenses e agricultores no geral. Avaliando isso, estive em contato hoje com o secretário da Agricultura, onde ele passa que são inúmeras já as solicitações para a abertura de novos açudes dentro de um planejamento para uma próxima safra. Então, desde açudes, aí vem os depoimentos também de poços artesianos que estão secando, açudes que não dão mais conta, algumas liberações de CIOT, que é para a utilização da água dos rios, para estar abastecendo esses açudes e posteriormente sendo utilizado na irrigação. Então, o que é legal e o que está sendo possível fazer via Secretaria da Agricultura, eles estão fazendo, e que isso sirva assim de alerta para que para os próximos anos, sempre dentro do planejamento dos nossos produtores, esteja a prioridade em ter essa garantia de água dentro da propriedade para estar assegurando a produção. Referente aos trabalhos da Câmara, desde a semana passada, como o vereador Maico já citou na tribuna, estive solicitando auxílio da Grazi, da arquiteta da Grazi, do secretário Pedro. O vice-prefeito também esteve acompanhando para nós resolvermos de maneira rápida a questão da acessibilidade referente à Câmara de Vereadores. Nós sabemos, vereador Léo Sonda também, desde 2016, temos os apontamentos do Tribunal de Contas para resolver a questão da acessibilidade ao prédio da Câmara. Este prédio que é antigo, se fosse resolver o problema da acessibilidade aqui, nós poderíamos pôr uma plataforma lá fora, uma plataforma elevatória, mas depois encontraríamos problemas aqui dentro, com os banheiros e com o espaço apertado. Então, de primeiro momento, nós estamos trabalhando junto com os jurídicos, avaliando para que seja ocupado o auditório junto à Prefeitura, junto ao Poder Executivo, que seja delimitado lá uma área
para a Câmara estar se deslocando para lá e ocupando o auditório do Executivo para estar fazendo para a próxima legislatura, para estar colocando em prática seus trabalhos lá e tendo sim então acessibilidade, como é o caso do cadeirante eleito Vinícius Salvador, para que ele tenha todas as possibilidades de estar desempenhando o seu papel e o seu trabalho lá, e as demais pessoas também que tiverem essa necessidade, até que num segundo momento se avalie o que vai ser feito com esse prédio aqui. Se ele será reformado, se será dado outra destinação para ele, referente aos trabalhos realizados aqui. Então isso segue em análise e temos já pareceres favoráveis a esse deslocamento da Câmara para lá, tanto do IGAM quanto do DPM, pela Prefeitura de Nova Pádua, como passou o secretário Pedro para nós durante a semana. Deixar também as minhas parabenizações pelo trabalho realizado, todos vocês já comentaram, referente à iluminação que foi instalada na avenida, nas praças do nosso município, a iluminação natalina, um bonito trabalho conduzido pelas secretarias da Prefeitura, o secretário Samuel, a Graziela Verde e as demais pessoas envolvidas. Com certeza o município de Nova Pádua se torna mais belo nas noites nesse final de ano e muitas pessoas são atraídas e muitas famílias também, a gente vê à noite várias famílias aqui do município circulando com seus filhos, com suas famílias para estar prestigiando essa iluminação natalina. Então esses foram os trabalhos realizados aqui pela Câmara. E deixar, então, meu boa noite a todos, agradecer a presença do Lino Tonello e do Nestor Pecati, que se fizeram presentes aqui na sessão de hoje. Aprovamos 2 projetos importantes também, e não tendo mais nada por hoje, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 23 de novembro de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Uma boa noite também para quem nos acompanhou via Facebook.